Marco Aurélio é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi um imperador romano de 161 a 180 d.C. e foi o último dos 5 bons imperadores. Ele estava em uma das mais altas posições de poder do mundo na época e teria acesso à realização de tudo o que desejasse, mas em vez disso, ele dedicou sua vida à equidade e à justiça. Durante seu governo, Marco Aurélio ainda encontrou tempo para construir uma série de escritos autobiográficos, agora conhecido como Meditações, que se tornou um dos textos mais importantes da filosofia estoica. Nas Meditações, ele descreve guias sobre como melhorar a si mesmo. Ele se concentrava principalmente em ter uma perspectiva universal e analisar criticamente o seu julgamento sobre si mesmo e sobre os outros. Como líder de um poderoso império que passou por várias guerras durante seu governo, Marco Aurélio usou sua própria filosofia estoica para deixar de lado o estresse e as preocupações e ser o melhor e confiável líder que ele poderia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa que, além de uma teoria, também é uma maneira verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam fortemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que, para fazer a coisa certa, era necessário um julgamento sólido e pensamento racional claro. Pensando nisso, neste vídeo falaremos sobre como você pode desenvolver uma mente racional, através de 5 lições importantes que podem te ajudar a pensar com mais clareza, com os ensinamentos de Marco Aurélio. Só antes de seguirmos com esse conhecimento incrível de Marco Aurélio, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar as notificações para não perder nenhum conhecimento. Afinal, ele pode mudar sua vida. Primeira lição: treine sua percepção. Marco Aurélio diz: escolha não ser prejudicado, e você não se sentirá prejudicado. Uma das maiores lições do estoicismo é assumir o controle de sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos. Qualquer evento que vivenciamos, qualquer pessoa que conhecemos, pontos turísticos que vemos, todos eles recebem um julgamento de valor. Algo era ruim, bom, chato, divertido, bonito, feio, etc. Não percebemos, mas essa é uma prática muito desgastante e também afeta nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar cada interação que você tem em um dia particularmente difícil como horrível, dá ao próprio dia uma visão ainda mais negativa. Se você rotular uma festa a que foi como chata, isso é tudo, aquela parte chata da sua semana. Muitas vezes deixamos que nossos julgamentos iniciais das coisas sejam influenciados por nossas emoções, o que significa que provavelmente não são inteiramente racionais. Além disso, nossa tendência de julgar cada momento de nossas vidas anda de mãos dadas com uma tendência de falar em metáforas e hipérboles que fazem as coisas parecerem piores. Se você for dispensado por seu parceiro, você pode dizer que seu ex quebrou seu coração, em vez de que de fato é fundamental, que ele não sente mais por você o que costumavam sentir. Essa forma de falar, ou melhor, essa forma de pensar, molda como você se sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas sim a maneira como você inconscientemente escolhe pensar sobre isso. Como disse Epicteto, as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Os estoicos, ao contrário, encorajam as pessoas a serem cuidadosas ao julgar tudo o que você encontra e as coisas que você faz. E uma das maneiras de ser cuidadoso é desfazer os seus julgamentos, o que significa essencialmente olhar para além deles, ser capaz de esquecer o seu primeiro instinto e julgar algo através de lentes mais otimistas e razoáveis. Você pode tentar reenquadrar aquela festa chata em sua mente como um evento onde você teve a oportunidade de conhecer um lugar novo e conhecer pessoas novas. Praticar para não julgar tudo com base em seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção sobre a vida. Sempre que você pensar sobre qualquer coisa de forma opinativa, tente se perguntar: isso é racional? Em que baseei minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Marco Aurélio enfatizou que os danos só podem ocorrer se você os considerar como danos. Isso significa que qualquer experiência difícil pela qual você passou parece mais difícil e pior. Quanto mais difícil e pior você considerar que seja, você tem controle total sobre o quanto certas situações o afetam.
Os estoicos também o encorajam a ver cada coisa ruim que acontece como uma oportunidade ou fonte para bom. Como exercício de treinar sua perspectiva de forma estoica, existe um desafio chamado virando o obstáculo de cabeça para baixo. Quando um novo colega de trabalho aprende devagar e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir-se totalmente frustrado. Este colega de trabalho é um obstáculo para o que você está tentando alcançar: eficácia, eficiência e lucro. No entanto, esta situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para os jovens exercitarem e praticarem a paciência, para se tornarem melhores professores, para aprender como integrar novas pessoas na empresa e como lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis mais tarde e também devem ajudá-lo a aumentar lucros a longo prazo. Sobre esse assunto, Marco Aurélio disse a famosa frase: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho." Então, apesar de tudo, em vez de julgar tudo o que você encontra de forma exagerada, reserve um tempo para olhar as coisas como elas são objetivamente e você pode descobrir que a vida é mais simples e mais clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e outra mais negativa. Quando você ajustar sua mentalidade de acordo, descobrirá que nada o incomoda mais do que tanto quanto antes e você passará pela vida com muito mais facilidade. Segunda lição: controle suas emoções. Aprenda a controlar suas emoções. Marco Aurélio nos aconselha o seguinte: pare de deixar suas emoções anularem o que sua mente lhe diz, pare de ser hipócrita, egocêntrico, irritável. Agir com base na emoção é muitas vezes descrito como um forte contraste com a ação racional, e isso não é sem razão. Não há nada que obscureça nosso julgamento mais do que as nossas próprias emoções. Se você deseja pensar com clareza o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. Segundo Marco Aurélio, a emoção da raiva em particular nos faz mais mal do que bom. Ao contrário do que muitos pensam ou tentam fazer, controlar as emoções não significa fingir que você não sente nada. Quando você sente uma raiva intensa como resultado de uma traição, você não consegue controlar essa raiva negando sua existência para si mesmo ou para os outros, ou fingindo que está tudo bem. A raiva ainda assim estará lá, não importa o quão fundo você tente escondê-la. Em vez disso, controlar emoções como a raiva é, de acordo com os estoicos, redirecionar suas emoções. Portanto, na próxima vez que sentir raiva, pergunte-se o que pode fazer com essa raiva. Gritar com quem te machucou pode parecer tentador, mas isso vai te ajudar a diminuir sua dor ou vai melhorar sua situação. Isso ajudará aquele que te traiu a ser melhor. Resumindo, pense no que você está querendo fazer e pergunte a si mesmo se isso é útil. Caso contrário, encontre maneiras de expressar suas emoções que sejam úteis. Talvez você consiga melhores resultados conversando calmamente com quem te magoou, explicando seus sentimentos e tentando ver o lado deles. Você também pode fazer um diário, praticar exercícios físicos, se perder em um videogame, em um livro ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a liberar sua raiva. Em outro exemplo, considere a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente reprimir esses sentimentos, mas pode redirecioná-los. Em vez de deixar a ansiedade paralisar você, você pode usá-la para desafiar a si mesmo a enfrentar essas situações que fazem você se sentir bem e reconhecer sua existência por toda parte. Digamos que você esteja com muito medo de pedir um aumento ao seu chefe. Muitas pessoas veem esse medo como uma razão para não fazer algo e se deixam parar por suas ansiedades. Outros podem ser capazes de seguir em frente e considerar sua ansiedade como algo que está no caminho e precisa ser reprimido e ignorado. Mas nenhum dos dois precisa ser o caso. Em vez disso, seu medo é algo que pode ser expresso de forma saudável e talvez até acabe sendo útil. Por exemplo, esse medo faz você pensar em tudo que pode dar errado, o que pode levar você a considerar todas as possíveis perguntas que seu chefe possa fazer, todos os contra-argumentos que você pode ouvir. Dessa forma, você pode se preparar para eles e formar um plano para cada cenário possível. Mas o mais importante, o medo fornece uma motivação positiva para continuar com ele, para desafiar a si mesmo e crescer como pessoa, para provar a si mesmo que você pode.
para dar o passo não apesar do seu medo, mas em parte por causa dele. E nesse cenário, você pode estar ciente da ansiedade o tempo todo e pensar: que incrível que estou tentando isso de qualquer maneira. Quando você conseguir redirecionar emoções fortes com facilidade, você será uma pessoa calma. Não importa quais sejam suas emoções, elas nunca diminuirão sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para uma mente mais calma. Exercite a dualidade de controle. A primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. Marco Aurélio. Terceira lição: exercite a dicotomia do controle. Nas palavras de Marcos Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não fora dos eventos. Perceba isso e você encontrará força. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima, problemas de trânsito ou o que as pessoas pensam sobre você estão todos fora de seu controle. Mas como você se veste, a que horas você sai e o tipo de pessoa que você se relaciona, isso você pode controlar. Assim, sempre que se deparar com uma situação que o faça sentir de determinada maneira, pergunte-se: o que posso controlar? Tudo o que você pode controlar é uma razão para agir. Tudo o que você não pode controlar, você deve aprender a aceitar e abraçar sem deixar que isso afete você. Aprender a distinguir essas duas coisas e agir de acordo pode clarear sua mente instantaneamente. Uma parte muito importante da dicotomia de controle é amor fati, ou traduzido, amor para o destino. Quando você abraçar a vida e todas as circunstâncias que ela traz, você sempre amará a vida. Você não pode escapar do destino ou decidir circunstâncias que estão fora de seu controle, mas você pode escolher amar sua vida, não importa o que aconteça. Se você descobrir que foi rejeitado para um emprego que deseja há anos, você pode pensar que não há redenção em tal situação. Você queria o emprego, tentou e falhou. Você não poderia fingir amar o destino em uma circunstância como esta. No entanto, isso é um mal-entendido. Em vez de ver o fato de que você não cumpriu sua ambição puramente como algo negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use-o para fazer um movimento positivo. Ou o motivo pelo qual você não conseguiu o emprego foi uma falha de sua parte, e, nesse caso, isso é algo que você pode controlar. Você pode trabalhar nessas falhas e tentar novamente quando uma oportunidade semelhante aparecer no futuro. Ou o motivo foi um fator externo, como nepotismo ou conflito de personalidade com um membro da equipe de contratação. Isso nunca esteve sob seu controle, o que significa que a oportunidade nunca existiu de verdade e não adianta ficar chateado com algo que nunca existiu. Uma parte de aceitar o destino é distanciar-se de um resultado fixo e de marcadores externos de sucesso. Se você quer ser um escritor, por exemplo, e medir seu sucesso pela quantidade de vendas que seu livro faz, então você deixará seu sucesso ser controlado pelo mercado de livros. Mas se você optar por medir seu sucesso pela satisfação com o resultado final do produto, ou pela quantidade de trabalho que você coloca nele, então você está no controle de seu sucesso. Certifique-se de fazer tudo ao seu alcance para tentar alcançar seus objetivos. Mas nunca esqueça que você pode não alcançá-los e aceite essa possibilidade com antecedência. Se nos ocuparmos apenas com o que está sob nosso controle e prometermos aceitar tudo o que não ocorrer exatamente como desejamos, então ficaremos calmos, aconteça o que acontecer. Quarta lição: mantenha as virtudes em mente. Para citar Marco Aurélio, cave fundo dentro de si mesmo, pois existe uma fonte de bondade sempre pronto para fluir se você continuar cavando. Uma virtude é uma excelência de caráter, ou simplesmente dito, comportamento moralmente bom. O comportamento moralmente bom beneficia não apenas você e aqueles ao seu redor, mas o bem maior. Os estoicos acreditavam em um universo interdependente, que tudo e todos estão conectados de alguma forma. Temos um vídeo no canal que aprofunda mais esse tema. Vamos deixar o link para vocês assistirem nos comentários. Assim, de acordo com o estoicismo, o que é melhor para o bem maior acaba sendo melhor para você também. É por isso que os estoicos estavam convencidos de que as pessoas mais racionais eram aquelas que se comprometiam com o bem maior. Ou, em outras palavras, agiam virtuosamente. Não agir de forma virtuosa é resultado da ignorância, de acordo com os estoicos.
Quando a vida o joga em uma direção inesperada, as virtudes podem guiá-lo para o que fazer e mantê-lo com os pés no chão. É por isso que as pessoas mais virtuosas são mais calmas e relaxadas. Para ser virtuoso, é preciso ter em mente as 4 virtudes mais importantes do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. A sabedoria para os estoicos é a capacidade de julgar o que é bom, ruim, intermediário ou neutro. Em vez de ser controlado pela emoção, deve-se pensar de forma clara e lógica sobre o que seria a coisa moralmente correta a fazer. Quando você tem 2 opções em uma situação difícil, a sabedoria é a capacidade de pensar em ambas. A virtude da justiça é adquirida através da sabedoria e significa fazer o que é certo e justo, para outros como a nós mesmos. Os estoicos consideram isso um dever para consigo mesmo, nossos semelhantes e a sociedade como um todo. A virtude da coragem é a capacidade de agir diante do próprio medo. Fazer o que é necessário ou útil mesmo quando você não sabe se terá sucesso. Coragem não é a eliminação do medo, do desejo ou da ansiedade. Em vez disso, é decidir agir e dar passos apesar de nosso medo, paixão e ansiedade. Por último, a temperança. A outra palavra para temperança é moderação, que significa ficar no meio entre 2 extremos, para ter certeza de nunca tomar muito ou pouco. Na prática, a temperança muitas vezes se parece com autocontrole ou disciplina. De acordo com Marco Aurélio, uma qualidade que separava os humanos dos animais era a capacidade de nos conter, se necessário. A temperança é importante para garantir o nosso bem-estar a longo prazo em detrimento da satisfação a curto prazo. Para um exemplo simples, considere um saco de batatas fritas. Terminar o saco inteiro de uma só vez pode ser bom no momento, mas é ruim para sua saúde e até mesmo, potencialmente, seu humor em alguns casos. Assim, deve-se praticar o autocontrole e parar após as primeiras mordidas. A temperança também é auxiliada pela sabedoria. Somente pensando com sabedoria, você pode decidir quanto de algo que você precisa adquirir antes de parar a si mesmo. Os estoicos dividiam todas as coisas e ações possíveis no mundo entre bens, males e indiferentes. Sempre foi importante buscar o bem, evitar o mal e escolher os indiferentes como você bem entendesse. Você cria o mal quando age contra uma dessas virtudes. Por exemplo, quando você rouba de alguém, desrespeitar alguém, age de forma imprudente ou covarde, ou deixar alguém doente. Você participa do bem quando age de acordo com essas virtudes. E você não faz nenhum dos dois quando realiza atos indiferentes, como passear, por exemplo. Essas regras simples para viver não apenas fazem de você uma pessoa melhor, mas também uma pessoa mais calma. Quando você age de acordo com as virtudes, você sempre é guiado pelo bem e está sempre agindo racionalmente, de acordo com os estoicos. Tal comportamento cria uma mente calma. Quinta lição. Considere sempre o quadro geral. Em nossa citação final de Marco Aurélio para este vídeo, ele diz: como Platão colocou isso lindamente, sempre que você quiser falar sobre as pessoas, é melhor olhar de cima e ver tudo de uma vez. Considerar o quadro geral é uma parte tremendamente importante para clarear a mente. Ao viver a vida, estamos sempre bem no meio de tudo. Cada problema pode parecer como o fim do mundo. Por exemplo, quando você está no meio de uma pequena multidão, pode parecer que toda a cidade está lotada, mas dar apenas alguns passos para o lado provará o contrário. Então, quando damos um passo para trás e olhamos para o mundo como um todo e para nossas vidas, vemos como tudo o que experimentamos realmente é pequeno e como realmente somos minúsculos. E vemos o quanto do mundo existe além de nossa experiência subjetiva. Muitas pessoas esquecem que suas experiências e opiniões não são as únicas coisas que deveriam importar, até para si mesmos. Alguém que foi mordido por um cachorro na infância e guarda uma lembrança negativa, por exemplo, pode não entender ou acreditar que os cachorros podem ser animais de estimação úteis e incríveis para os outros, a menos que considerem conscientemente a possibilidade de outras experiências. De vez em quando, todos nós precisamos dar um passo para trás e nos perguntar o que estamos esquecendo ou perdendo. Fazer isso pode ser útil de várias maneiras. Por exemplo, imagine ter que escolher entre permanecer no seu emprego atual ou candidatar-se a uma vaga recém-aberta em outro lugar. Isso pode parecer uma decisão difícil, especialmente se você não tiver certeza se ficará satisfeito no novo emprego.
Talvez você se sinta bem com seu trabalho atual e não queira a responsabilidade adicional da promoção, mas você aprecia o melhor pagamento que vem com ela. Você pode se sentir preso. No entanto, há muito mais em que você poderia pensar. Você já pensou em se mudar para um ramo totalmente diferente? Ou uma renda extra, uma maneira de ganhar dinheiro no seu tempo livre, paralelamente ao seu trabalho atual? Talvez mergulhar em um hobby para desviar seu foco do tempo gasto, fazendo algo que você não gosta tanto? Há uma grande chance de que existam muitas opções na vida que você nem conheça. Olhando para o quadro geral, em vez de se concentrar apenas no que está bem na sua frente, pode te ajudar tremendamente a tomar uma decisão. Olhar para o grande esquema das coisas não é apenas útil para decidir o que é importante, mas também útil ao formar uma opinião. Você precisa saber sobre todas as opções ou todos os aspectos de uma determinada situação se você quer julgá-la corretamente. Além disso, dar um passo para trás também significa fugir de sua própria visão e preconceitos. Quando você abre mão de seus próprios desejos por um momento, você pode se lembrar das pessoas ao seu redor e seu compromisso com eles. Você pode pensar que, no calor do momento, jogar lixo na rua não é grande coisa, mas quando você dá um passo para trás e pensa no mundo inteiro, na possibilidade de todos os outros fazendo isso, você finalmente vê a pequenez do seu desejo de jogar lixo na rua em comparação com o bem-estar do mundo. Os estoicos pensavam que tudo no mundo está interligado e que o bem-estar geral do mundo também melhora o seu bem-estar pessoal. Assim, dar um passo para trás e olhar o mundo como um todo em vez de apenas sua vida é tremendamente importante. Ao enfrentar uma escolha, dificuldade, problema ou mudança na vida, você pode fazer algumas perguntas interiormente. Isso pode ser no momento ou mais tarde, talvez quando você estiver pensando no seu dia, seja durante uma caminhada ou ao fazer um diário sobre eles, algo que Marco Aurélio fazia. As perguntas mais comuns a se fazer são: quais poderiam ser os efeitos a longo prazo da minha escolha ou ação? Como a perspectiva de outra pessoa sobre isso pode diferir da minha? Conheço alguém em uma situação semelhante ou com objetivos semelhantes aos meus que poderia ajudar? Minha escolha ou ação afeta meu bem-estar? Isso afeta o bem-estar das pessoas ao meu redor? Há alguma escolha que ainda não considerei? Reservar um tempo para considerar todos os aspectos do mundo ajuda a si mesmo e o ajuda a entender suas ações, pensamentos, vida e escolhas com mais clareza. Ajudando a si mesmo, permite que você ajude o mundo. Quando você considera o quadro completo, você sempre terá uma visão geral que deixa você se libertar de restrições, preconceitos ou dúvidas desnecessárias. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com um amigo que precisa. Nos ajude a espalhar essa sabedoria milenar. Agora, para entender um pouco mais sobre estoicismo, é só clicar em um desses vídeos que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir.